E quando você sabe que na corrida ao poder, você olha, no nosso caso MPP Angola, olhamos para o tabuleiro político, nos deparamos com uma faixa, algo que parece ser oposição, mas quando você chega bem perto e estuda bem, não é oposição, chama-se UNITA. A UNITA é o MPLA de hoje. Então, quando você olha para a situação do país, você vê que temos uma ditadura e se apercebe a dita oposição. Ele não trata o MPLA como um órgão, uma ação ditatorial. A dita oposição, ele legitima as fraudes eleitorais e toma posse. Ele faz sempre isso. Ele vai tomar assentos no parlamento. A dita oposição entra com impeachment. No fundo, não é para depor o presidente. É para dizer perante o mundo, aos outros povos, que nós temos democracia. Tanto é, tivemos uma eleição. E qual seria o interesse em dizer isso? Porque ele é instrumento do MPLA. O MPLA precisa mostrar ao mundo que está a governar bem e ele é uma democracia. E a UNITA está a prestar esse papel. De forma inocente ou... Eu antigamente pensava, há uns 6 meses atrás, pensava eu que a UNITA era somente incompetente. Eu desconfiava, pode ser que não fosse conivente, mas agora eu tenho certeza. A UNITA é conivente. A UNITA, ele é parte do projeto de perpetuação do MPLA no poder. Ele é parte da ditadura. Porque ele dá uns passos que é muito estranho. Recentemente nós ouvimos o Adalberto falar em Malães e também é de interesse dele que se mexa a Constituição. Agora você para e pensa comigo. Quem teria mais interesse de mexer a Constituição é João Lourenço e viria nisso a oportunidade do 3º mandato. A UNITA percebeu que pelas normas da coligação, dos termos de coligação, se numa eleição um partido X teve ele a cabeça de lista como candidato à presidência da República, daquela coligação, no outro pleito eleitoral, a outra eleição seguinte, terá que ser um outro partido a ter o cabeça de lista. Quando Adalberto percebeu que na próxima eleição não pode ser ele o cabeça de lista desta coligação que eles têm, ele passou a ser a favor de uma mudança constitucional, de maneira que seja possível um partido ficar 2 mandatos sem cabeça de lista. Eu já vim ao público e falei deste processo totalmente viciado. Uma das premissas desse processo que é falaciosa é a ideia de que os deputados do MPLA vão trair o seu líder. Isso é de uma ingenuidade que não é justo de quem estamos a contar. Imagine só. Você não vão votar Espera. Você a favor? Vou te dar um exemplo. Você está a torcer para o Petro de Luanda, tá? Que é o seu time. Aí você liga a televisão, o técnico do Petro de Luanda vai te dizer assim: nós estamos a trabalhar, mas graças a Deus já temos o guarda-redes de 1º de agosto que já combinamos que vai deixar a bola passar. Também estamos a contar com aquele defesa lateral deles esquerdo que vai ser hoje um perna de pau, não vai fazer um golo para nós. É isso que a UNITA fez. A UNITA veio ao público e disse assim: nós não temos o voto suficiente para aprovar esse processo. Mas estamos a contar com os deputados do MPLA porque existe patriotismo, existe nacionalismo. Esse infantilismo é com estes que vocês estão a acreditar que dispõem de inteligência para remover uma ditadura? É óbvio que não. E a questão não é porque é impeachment, de acordo à literatura do que diz respeito ao impeachment. Trata-se de limpar o bom nome do MPLA. A UNITA está a fazer esse papel. Mas de que forma? A UNITA está a fazer o papel de limpar o bom nome do MPLA pelo seguinte: houve uma fraude eleitoral. A UNITA não entrou com processo em nenhum país do mundo de fraude eleitoral. A UNITA reconheceu como uma eleição legítima perante os órgãos internacionais. Ok, a UNITA fez isso. Há rumores de fraude que vêm de ativistas da sociedade civil. A UNITA agora vai fazer um outro trabalho final para deixar claro na comunidade internacional que aqui não houve fraude e também não há ditadura. Porque você não vai entrar com impeachment numa ditadura. Nenhuma ditadura do mundo protocolou-se impeachment. Então, a UNITA está a dizer, em outras palavras, que o MPLA não é uma ditadura. Tanto que não é uma ditadura, que conseguiram tomar assentos no parlamento e agora vão perder o processo de impeachment, normalmente como se perde em qualquer parlamento, e pronto, fica kit. Mas o Bloco quer me dizer o quê? Que isso é uma simulação? É simulação, é teatro. A UNITA e o MPLA é a mesma coisa, é só para enganar o povo. É teatro. Eu vou te dar um exemplo. Se não for teatro, vamos supor que o MPLA fala assim: opa, o senhor Abidou agora descobriu tudo. Descobriu tudo, então, para que nós vamos contrariar o senhor Abidou, realmente temos que votar a favor para destituir João Lourenço. Não, o teatro não vai ser pela culatra, o MPLA não vai aceitar. Ele vai preferir destruir a UNITA. Esse teatro vai destruir a UNITA. Essa sequência de incompetência ou então de conivência, o final
é a destruição, autodestruição da UNITA. Porque muitos dos angolanos que me ouviram falar há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, que eu já falava que isso aqui é um teatro, mais 15 ou 30 dias, não sei qual tempo vai durar esse processo, eles vão amargar a mesma sensação que tiveram das eleições fraudulentas, em que a UNITA foi o principal autor para legitimar a fraude. Agora a UNITA está sendo o principal autor para legitimar a democracia deste país. Ok? Isso, perante a comunidade internacional, o MPLA é, de facto, um governo democraticamente eleito e tem um parlamento como de qualquer outro país democrático e tem tomado debates naturalmente, de forma espontânea, e a UNITA não pode mais se queixar, até porque a UNITA publicamente, oficialmente, não admite que Angola é uma ditadura. Ok, mas a UNITA quer ver a destituição do presidente. O meio de o fazer é por esta via. Querer ver a destituição, ver. Quando você um dia quiser... Mas a UNITA alega... Só para concluir a pergunta. Só para concluir, Abdu. A UNITA alega que o presidente violou a Constituição várias vezes. Por isso eu gostaria de primeiro fazer uma intervenção para depois acrescentar isso. Só para vai incluir a pergunta. O que eu quero dizer rapidamente é que é o meio legal e legítimo de se você fizer dessa forma a pergunta, se fazer dessa forma, vai ocultar uma cadeia lógica de raciocínio muito saudável. Você tem que fazer fragmentado para o ouvinte entender. Se você quiser comer bacalhau, faça com que as suas ações resultem em comer bacalhau. Se você quiser destituir um presidente, faça com que as suas ações resultem em destituição. Se você for um brincalhão, vais dizer que queres comer bacalhau, mas vais ir pescar cabanha. Quer dizer o que é com isso, Abdu? É o que eu estou a dizer. Se você quer destituir um presidente de impeachment, cria as condições para o impeachment. A UNITA não criou condições para o impeachment. Quais seriam essas condições? Então, se você sabe que para o impeachment você precisa ter uma quantidade X de votos que você não tem, você vai dar entrada a um processo desse tipo para depois dizerem que para ensinar o povo novamente a chorar. A UNITA sempre, todas as bandeiras que ele levanta é para perder. Não, a esperança já que a Angola é uma democracia e os votos, como disse, os votos serão secretos na esperança de que alguns deputados dela do MPLA votem a favor. A UNITA admitir que Angola é uma democracia. A UNITA está a admitir isso, que Angola é uma democracia. A UNITA está a admitir que no MPLA há patriotas. Eu não estou a dizer isso. Não, mas eu preciso de enfatizar isso, porque para você dizer que você está a contar com os votos, ou a UNITA está a contar que os extraterrestres vão entrar naquele parlamento e vão votar. Porque ele tem que admitir que os votos que ele está à espera vão vir do MPLA. Vamos fazer aqui um cenário mais inteligente. Vamos supor que há uma ala do MPLA, vamos supor que há uma ala de deputados do MPLA que são fiéis ao Nandó. E não ao atual presidente do plenário da Assembleia. E Nandó prometeu à sua ala, olha, me tiraram daí contra a minha vontade, quero saber, vote mesmo a favor da UNITA. Vamos supor que tem uma ala desse tipo, ok? E essa ala ligada ao Nandó, quando chegar a hora, vai dar o elemento surpresa. Vocês estão a acreditar que quando entra o processo cru e nu, é que vai à votação ou precisa um relatório? Vai à votação. Relatório sobre quê? Qual relatório? É o relatório sobre o processo. Tem que haver um relatório. Quando você entra com o processo, o que eles vão aprovar é se vão criar a comissão do impeachment. Não é que estão a dizer que eles vão aprovar a destituição do presidente. O primeiro debate, o primeiro degrau disso é criar a comissão que vai apurar se aquelas denúncias são comprobatórias. Então, esse primeiro debate é para provar se é digno de criar essa comissão. De criar, ok. Depois de criar essa comissão vai refletir a proporcionalidade da representação da casa. O que é a proporcionalidade da representação da casa? Significa dizer que o MPLA, por ter a maioria, também vai ter a maioria nessa comissão que vai gerar esse relatório. E então, eles vão eleger o redator. Então, o MPLA vai eleger um redator. Vamos supor que tem lá deputados que estão a atender interesses exclusos ou interesses contrários ao seu líder, e esses deputados, alguns deles sejam incluídos naqueles que vão fazer o relatório. Vamos supor que você é contra João Lourenço, ex do MPLA, e foste nesse grupo que é composto de 14 integrantes, não, tem que ser número ímpar, composto de 15 integrantes. Ok, uma amostra menor, concorda? Daquela amostra maior que é do parlamento, que tem lá X deputados, certo. Nesse caso tem só 15 deputados. Nesses 15 deputados, vão fazer um exercício de apurar todas as denúncias e dizer, essas denúncias são contundentes.
Então, você que quer ser o traidor, que ainda não chegou a hora de fazer o voto secreto, vai se expor naquela hora para dizer que essas denúncias são contundentes? Ou seja, logo no debate, na avaliação do relatório, ele já acaba de dar a opinião dele. No segundo degrau, esse processo de impeachment tem 6 degraus. Okay. O primeiro degrau é dado de entrada. Isso. Depois, seguida desse debate, que vai se decidir se vai se montar a comissão ou não. Depois de montar a comissão, vamos supor que tem traidores do MPLA. O problema, esses traidores, quando chegar no segundo degrau, não conseguem trair, porque no segundo degrau não há voto secreto. O voto secreto é no quarto degrau. Ok. No segundo degrau é o debate. No segundo degrau não é debate coletivo no plenário, é restrito só para aqueles 15 deputados que compõem a comissão. Ok. Esses 15 deputados que compõem a comissão vão dizer o seguinte: olha, vamos constar no relatório o seguinte, realmente João Lourenço cometeu isso e aquilo. Só que esses que vão dizer realmente, a sua maior parte é do MPLA. Ok. E não vão se expor até esse ponto. Naquele momento não dá para se expor. Naquele momento tem que dizer que o João Lourenço é inocente, isso tal, não recomendo que isso seja aprovado tal. E não avança. O que vai se debater? É a recomendação do redator. Ok. O que o redator vai recomendar? Vai recomendar o arquivamento do processo. E quem é o principal autor que vai ler essa minuta antes de ir no plenário? É o presidente do partido, que tem a maioria naquele plenário. João Lourenço vai chamar a sua equipe, que faz parte dessa equipe integrante, dessa comissão, para um encontro de concertação de como vão as coisas na Casa das Leis, de onde nós, MPLA, somos a maioria. E você, fulano, mais você, cicrano, são os membros que estão a integrar aquela comissão para gerar o relator. Pode ler para mim o relator? Vamos supor que ele vai ler ao João Lourenço um relator falso e vai guardar um outro relatório que ele vai remeter lá no dia da audiência. Vamos supor que tem essa coragem, esse tipo de traição. Ao João Lourenço eles dizem assim, o senhor está sendo inocentado, isso não condiz, não... e guardam um outro relatório que ele e outros deputados sabem, quando chegar lá no dia vamos pôr outro. Vamos supor que chegar no dia vão ler o relatório. Vão ler esse relatório. A começar a ler o relatório, com certeza João Lourenço vai cancelar todas as suas agendas para assistir pelo canal ao vivo do que estão a ler lá. João Lourenço vai perceber que aquele relatório que foi lhe apresentado lá naquela reunião é diferente do relatório que chegou na Assembleia para votação. Então, você acha que João Lourenço vão cortar a comunicação dele para não ligar para o presidente do plenário e avisar, fulana, por favor, suspende essa porcaria e vais voltar daqui 2 semanas para essa reunião. Onde vão parar aqueles 7 que foram lá mentir ao presidente que está aqui o relatório, que nós vamos te defender, e depois foram por lá outro e tal? Pois é. Então, para chegar o dia da votação secreta, para chegar esse dia, tem tantos impasses no caminho, que esse processo não vai para frente. Então não acredita na destituição? O processo, eu não posso pensar que a UNITA acredita na destituição. Por tudo isso, porque eu não posso pensar que eu sou mais inteligente do que a UNITA. Não é verdade. Eles sabiam de todos esses passos. Mas a questão não está em causa que a destituição de João Lourenço está em causa mostrar que Angola é democrático. E a UNITA está fazendo esse papel. Entende isso? A UNITA já mostrou que a eleição foi justa, tomaram posse, agora está a mostrar que não há ditadura aqui dentro. Podemos até entrar com o processo de impeachment, só que nós não tivemos a maioria suficiente para ganhar o processo. Vai ser essa argumentação da UNITA. Vai dizer assim, os deputados do MPLA não foram nacionalistas, patriotas o suficiente, por isso que o processo não avançou. Essa é a fala da UNITA que vai haver na imprensa. Aqueles membros que até agora apoiam a UNITA, que estão a me ouvir hoje, ao se confirmar isso, qual é a escolha que eles vão fazer? Virão para o Pro-Angola. A UNITA está a se enterrar. O papel que ele presta ao MPLA está a chegar ao fim.